O Atlético de Madrid é o pai do Barcelona. No vídeo de hoje eu vou comentar essa vitória do Atlético de Madrid na casa do Barcelona, que praticamente encaminhou a classificação do Atlético de Madrid. Confere aí o vídeo até o final. Porque o Atlético de Madrid é o pai do Barcelona. Nessa temporada, o Atlético de Madrid meteu 4 gols, 4-0 pela Copa do Rei. Claro que na volta tomou 3, né? Mas assim, o 4-0 é muito marcante quando se trata do Barcelona, porque o Barcelona é o segundo maior clube da história, provavelmente, disputando com o Liverpool aí. Mas enfim. Então, assim, imagina tomar de 4-0 e agora tomar 2-0 em casa pela Champions League, que é o torneio mais importante do mundo. Então, é uma loucura isso, né? E é importante lembrar que por volta de 2013, 2014, eu não lembro exatamente a data, mas quando o trio MSN estava jogando, Messi, Suárez e Neymar, eles pegaram pelas quartas de finais da Champions o Atlético de Madrid. E o treinador era o Luiz Henrique, né? O treinador do PSG agora. E o time tava, tipo, voando, assim, digamos, né? Tava bem. E o que foi que aconteceu? O Atlético de Madrid ganhou, pô, com o Felipe Luís jogando absurdamente, marcando o Messi na época lá, né? O Felipe Luís era lateral esquerdo. Cara, essa vitória foi muito emblemática, né? O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona da Champions League naquele ano. E 3 anos depois, se eu não me engano, eliminou de novo. Então, tipo, provavelmente essa vai ser a terceira eliminação que o Atlético de Madrid vai proporcionar ao Barcelona, o que é, cara, uma coisa louca, né? O que mostra que realmente o Atlético de Madrid é o pai do Barcelona. E ainda esse ano teve a da Copa do Rei, né? Que o Atlético de Madrid varreu o Barcelona na Copa do Rei. Então, tipo, isso é uma coisa muito louca para mim. O Atlético de Madrid é pai do Barcelona e o Barcelona é pai do Real Madrid e o Real Madrid é pai do Atlético de Madrid. Tem essa ligação aí, né? Engraçada no futebol espanhol. Bom, agora eu vou comentar um pouco o jogo, né? Uma curiosidade engraçada que eu achei. O Atlético de Madrid ficou com um jogador a mais, né? Que para mim, eu não sei se a expulsão foi 100% justa. Preciso ler um pouco melhor as regras aí do futebol para poder criar uma opinião melhor. Mas eu não sei se era uma chance clara de gol quando o Simeone, né? O filho do técnico Diego Simeone, ia sair na cara do gol ali. Eu não sei se era para expulsão. Mas enfim, o jogador do Barcelona foi expulso. E Julian Álvares fez aquele gol de falta ali, pô, sensacional, velho. Tipo, um gol típico do Atlético de Madrid, um gol típico de Julian Álvares, que joga muito, né? É, o cara é um jogador sensacional, aquela falta ali, incrível. Mas enfim, o Atlético de Madrid, ele não se sente confortável com um jogador a mais. O Atlético de Madrid se sente confortável em jogar com o jogador a menos, mas com o jogador a mais não. E isso foi incrível, sabe? Tipo, o Atlético de Madrid não tem para trocar bola, né? Ter a posse de bola. Contra um Barcelona é quase impossível, né? Porque o Barcelona, a filosofia do Barcelona é tocar bola. Então o Atlético de Madrid, imagina, tinha que tocar a bola para poder, tipo, aproveitar que estava com o jogador a mais. Então eu assisti o segundo tempo do jogo e eu vi que assim, o Atlético de Madrid estava desconfortável em ter que ter a bola. E mesmo com o jogador a menos, o Barcelona ainda estava tipo, indo para cima, o que era de se esperar mesmo, né, do time do tamanho do Barcelona. Mas o que aconteceu foi que o Atlético de Madrid fez um outro gol, o segundo gol, que para mim foi surpreendente, né? Eu achava que o Barcelona ia empatar o jogo, mas o Atlético de Madrid fez outro gol, graças ao técnico, né, Diego Simeone, que colocou o atacante lá, né, o Sorloth, o grandão lá, que é meio desengonçado, mas que faz gol. E enfim, velho, tipo, esse jogo praticamente encaminhou a classificação do Atlético de Madrid, né? No segundo jogo eles vão se fechar muito. Não acho que o jogo tá finalizado ainda, porque eu acho que o Barcelona ainda tem chance, na real. Não acho que seja impossível vencer por 2 gols de diferença no estádio do Atlético, não. Acho que seja possível levar o jogo para os pênaltis, talvez. Acho que ganhar por 3 gols de diferença o Barcelona não consegue, não. Mas ganhar por 2 gols acho possível, sim. Acho que ainda tem jogo, sabe? É, mas eu acho que vai ser bem difícil para o Barcelona, né? Principalmente porque o Atlético sabe jogar fechado. E jogando em casa, pode ser que o Atlético de Madrid ainda faça um gol, então o Barcelona vai ter que fazer 3 se o Atlético de Madrid fizer um gol, sabe? Então, resultado incrível para o Atlético de Madrid, né? Realmente, o Atlético de Madrid é o calo no sapato do Barcelona. É uma coisa muito louca isso. Como o Atlético de Madrid consegue, né, atuar tão bem contra o Barcelona. Mas acho que isso é coisa do futebol, né? O Atlético de Madrid também é muito imprevisível, tá? Então, tipo, o Atlético de Madrid, se passar pelo Barcelona, que eu acho que provavelmente vai passar, vai pegar provavelmente o Arsenal, né? Se o Arsenal passar pelo Sporting.
E não sei se o Atlético de Madrid passa pelo Arsenal não, tá? Tipo, acho que o Atlético de Madrid é muito imprevisível. Eles fazem jogos como esse, como o contra o Barcelona, conseguem uma vitória, né, de 4-0 pela Copa do Rei, por exemplo, e na volta tomou 3. Conseguiu uma vitória agora de 2-0 na casa do Barcelona, mas na volta a gente fica sem saber se realmente eles vão conseguir repetir essa atuação, né? Porque, enfim, o estilo de jogo do Diego Simeone funcionou a vida toda, né? Mas é muito imprevisível, a gente não sabe. Basta lembrar que, né, na época do Covid, que a Champions League foi vencida pelo Bayern de Munique, né, contra o PSG na final, o Atlético de Madrid perdeu para o Leipzig nas quartas de finais. Era a chance que o Atlético de Madrid tinha de avançar, sabe? E perdeu para o Leipzig, da Alemanha, e o Leipzig chegou na semifinal contra o PSG. Então, assim, o Atlético de Madrid tem dessas, tá ligado? E algumas temporadas aí também atrás, o Atlético de Madrid perdeu pro Borussia Dortmund, sabe? Que não estava muito bem também. Então, assim, o Atlético de Madrid é muito instável, né? Ele perde jogos fáceis e ganha jogos difíceis. Por isso que eu tô falando que o Atlético de Madrid se sente confortável em jogar com um jogador a menos. Com um jogador a mais, eles não estão muito confortáveis. É um time extremamente contraditório, o Atlético de Madrid. E esse é o bonito do futebol, né? O bonito do futebol é ver essa contradição, ver os times menores ganhando dos times maiores. E, tipo, enfim, isso aí é realmente incrível o que aconteceu no jogo, né, Atlético de Madrid e Barcelona. Bom, e o que eu acho que vai acontecer no segundo jogo, no jogo da volta, é que o Atlético de Madrid vai passar. Acho que o Barcelona talvez ganhe por 1-0, né? Talvez até no último caso ganhe por 2 gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Mas eu acho que ou vai ser empate ou vai ser vitória magra do Barcelona. Eu acho que o Atlético de Madrid passa, mas não dá para garantir, né? Com certeza, porque o Barcelona é um ótimo time, né? Um time que tem uma defesa ali muito estranha por conta das táticas do Flick, né? Hansi Flick, o treinador do Barcelona. Ele, não sei, ele peca muito na defesa, no sistema defensivo do Barcelona é falho. Acho que para jogos de mata-mata é falho. Para um jogo de uma competição longa de campeonato espanhol, ele faz um bom trabalho, o treinador do Barcelona. Mas eu acho que para jogos assim, de mata-mata, não. Acho que tem que ter uma defesa mais sólida. Por isso que o Barcelona perdeu no ano passado, né, a Champions League para a Inter de Milão, não chegou na final. E provavelmente vai perder esse ano também. Acho que por conta do sistema falho do treinador, de Hansi Flick. E eu acho que o Diego Simeone ele tem uma vantagem nisso aí, né? Que apesar do Atlético de Madrid ser muito estável, né? Como eu já falei, de tipo ter momentos de baixa e momentos loucos, eles conseguem ter um sistema defensivo ok. Então, assim, eles conseguem defender bem e tal. E o Barcelona não. Então, acho que por conta dessa fragilidade do Barcelona, de jogar em linhas também a defesa, né? De dar muito espaço para os adversários, eu acho que essa é a principal razão do Barcelona não avançar na Champions League. Então, assim, mas como eu falei, né? É imprevisível, né? Meu prognóstico aqui, talvez o Barcelona tenha uma pequena chance aí, uns 5% de chance de ganhar por 2 gols de diferença. Ou no milagre ganhar por 3 gols e avançar direto, né, para a semifinal. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Atlético vai passar de fase e provavelmente vai enfrentar o Arsenal, né, na semifinal da Champions League. E o Diego Simeone merece o título da Champions League, tá? Eu acharia ótimo para o futebol se o Atlético de Madrid ganhasse esse torneio, porque o Diego Simeone está aí há não sei quantos anos no Atlético de Madrid, foi eliminado pelo Real Madrid várias vezes ali no limite, né? Ficou no limite de ganhar a Champions League. Só não ganhou a Champions League porque o Real Madrid é o pai do Atlético de Madrid, né? Então foi o único motivo que o Atlético não ganhou a Champions League. E acho que não vai ser esse ano também, tá? Acho que não vai ser esse ano, como eu já falei em outro vídeo. Vou até deixar aqui o card desse vídeo que eu falei, né? Que faço reflexão sobre a questão da obrigação do Atlético de ganhar a Champions League. Então eu acho que não vai ser esse ano, não creio que o Atlético de Madrid vai ganhar a Champions League esse ano. Acho difícil, né? Tem uma possibilidade remota, sempre existe a possibilidade, mas acho que eles não têm time para encarar o PSG, por exemplo. O PSG é muito bom, muito bom. Então, o PSG ontem brincou com o Liverpool, inclusive, né? Tipo, eu vi o primeiro tempo do jogo do PSG contra o Liverpool e vi o segundo tempo do Barcelona e Atlético de Madrid, mas vi os melhores momentos também. Tipo assim, no segundo tempo o PSG tava brincando com o Liverpool, sabe? Brincando assim, tipo, podia ter feito 3, 4 gols, né? Mas o PSG é um time muito equilibrado, os caras
tem uma consistência, né, de defesa e ataque que é impressionante, o meio de campo impressionante. E eles estão crescendo no momento certo da competição, né? Começaram mal e estão crescendo. Então, acho que se o Atlético de Madrid pega um PSG, por exemplo, na final, não sei se aguenta. Acho que o PSG amassa, entendeu? Então, talvez esse não seja o ano do Atlético de Madrid ainda, mas eu acho que o Diego Simeone merece uma Champions League, né? E seria incrível, imagina, o Antoine Griezmann, que vai deixar o Atlético de Madrid nessa temporada. Imagina se ele ganha uma, uma Champions League na sua despedida. Cara, isso aí seria uma coisa absurda, né? E eu acho que vamos ver se isso pode acontecer. Na minha opinião, não vai acontecer, mas a gente nunca sabe, né? Futebol é imprevisível. Talvez aí o Atlético de Madrid tenha uma chance também de. Do Barcelona provavelmente vai passar, né? Mas talvez tenha uma chance de passar, provavelmente do Arsenal ou do Sport, mas eu acho que vai ser o Arsenal. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acharia, para o futebol seria incrível o Diego Simeone ganhar uma Champions League. E é isso, essa é a minha opinião sobre o Atlético de Madrid, sobre o jogo do Atlético de Madrid e do Barcelona. O que é que você achou do jogo? Né? Faz um comentário, diz aí o que é que você achou, se você acha que o Barcelona ainda tem chance, se você acha que já era, o Atlético de Madrid vai passar de fase. Então quero ouvir o seu comentário, deixa aqui um comentário, curte e manda para as pessoas que você gosta aí também, tá? Compartilha isso com seus amigos, esse vídeo. E não se esquece também de se inscrever no canal. Clique em inscrever-se no canal, porque isso ajuda demais aqui o canal. Valeu e até os próximos vídeos.